Exclusivo, Fantástico começa com os áudios da investigação de uma trama golpista revelada esta semana. Tem que debater o que vai ser feito. Força aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa, tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma conspiração para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da reserva e número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde e amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A investigação afirma foi Mário Fernandes quem elaborou o documento. Levou no mesmo dia uma cópia até o Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Bolsonaro. A data, 9 de novembro de 2022, 10 dias depois do segundo turno da eleição, vencida por Lula. O plano previa estratégias militares, o uso de coletes à prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Um lança-granada com 4 granadas que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança-rojão que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes: Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. Além do general da reserva, Mário Fernandes, a PF diz que o planejamento também teve envolvimento direto de outros militares de alta patente. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim: Estou pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o plano punhal verde e amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes, como a realização de um levantamento prévio da movimentação dele, com horários e itinerários, e das agendas oficial e pessoal. O plano também estipula a demanda, a quantidade de pessoas necessárias para o atentado. No mínimo, 2 equipes com 2 homens cada, e outras 2 com 1 homem, e um telefone descartável para cada uma dessas 6 pessoas. Segundo a Polícia Federal, um dos 6 responsáveis pela execução do plano é o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kids Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens chamado
Copa 2022, que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. E que Japão era o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. Por exemplo, no dia 23 de novembro, das 6h19 da tarde até 10h30 da noite, Rafael ficou perto da residência funcional do ministro. No dia seguinte, 24 de novembro, Rafael Martins de Oliveira se envolveu num acidente nesse trecho da BR-060. Tinha chovido e a pista estava escorregadia. Um carro bateu na traseira do veículo do militar. Nada grave, mas o que o motorista que provocou o acidente não imaginava é que o nome dele apareceria nas investigações. No local do acidente, o militar tirou esta foto que mostra a carteira de habilitação do motorista, alegando que precisava da imagem para acionar o seguro. Os dados desse documento serviriam para registrar um dos chips de celular usados no monitoramento do ministro. A fraude passaria despercebida se não fossem esses dedos que aparecem na foto. O sistema, ele nos trouxe um rol de candidatos, então à medida que o papiloscopista foi realizando a comparação morfológica, ele chegou na identificação daquela impressão digital. Era mesmo de Rafael Martins de Oliveira. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades.